Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernanda, sou assistente social do projeto Rumo Norte e hoje a gente está com um programa com a temática A Pessoa com Deficiência na Escola, de alunos e profissionais. Agora nós teremos a AD com Cris Queiro. Boa noite a todos. Eu sou a Cristina Kenia, serei a audiodescritora desta roda de conversa. O nosso ambiente virtual tem 5 janelas. Numa delas, Fernanda, que é a mediadora. Ela é uma mulher negra de cabelos cacheados e presos atrás da nuca. Tem sobrancelhas delineadas e usa maquiagem leve. Usa uma blusa de lã cinza e, ao fundo, parede clara e porta de madeira. Outra janela está Elisa. É uma mulher de pele clara, cabelos castanhos lisos e pouco abaixo dos ombros. Estão presos por uma tiara. Usa blusão claro de lã, um colete de pelos pretos e cachecol cinza. Outra janela temos Mariana. Mariana é nossa intérprete de Libras. Ela é uma mulher negra de cabelos pretos, cacheados e longos, que estão presos num coque alto. Tem sobrancelhas grossas e uma pinta no queixo do lado direito. Ela usa blusa de mangas compridas pretas e, ao fundo, parede azul bem clara. Outra janela temos o Júlio. Júlio é um homem de pele clara, cabelos bem curtos e barba. Usa um blusão de lã com gola alta. Na janela seguinte temos Daniel. Daniel tem pele clara, cabelos pretos e curtos. Usa óculos escuros, camisa escura e casaco preto. Ao fundo, parede clara. Fim da descrição. Então, gente, como eu já disse, eu sou assistente social do projeto Rumo Norte e queria falar brevemente para vocês o que é ou quem é o Rumo Norte. O Rumo Norte é um projeto das Irmãs Escolares de Nossa Senhora, que completou 18 anos em fevereiro deste ano. Nós ficamos localizados no centro de Porto Alegre e atendemos pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual e mental. Contamos com atendimentos multidisciplinares, equipe pedagógica e temos um grande diferencial, na verdade, essa equipe, a nossa equipe de trabalho, nossa equipe técnica, que alguns estão representados hoje aqui nessa roda de conversa, que são também pessoas com deficiência. Então, a gente vai começar agora com uma breve retrospectiva sobre a vida escolar e acadêmica. Quem vai iniciar essa conversa é o Daniel Gauzi. Por favor, Daniel, pode te apresentar e iniciar a conversa? Bom dia a todos. Bom dia, Fernanda, colegas da roda. Sou Daniel Gauzi, sou de Porto Alegre. Tenho 42 anos e o início da minha vida escolar foi na escola pública, sem deficiência, não tinha deficiência visual ainda. E no meio da primeira série, eu comecei a ter dificuldades de visão, né? E exames e, enfim, toda a correria quando uma criança tem dificuldades de visão, né? E foi bem complicado o início da procura, porque que os recursos eram bem difíceis lá no início dos anos 80 e os médicos não encontravam, né? Os oculistas não encontravam a razão, até que acabei indo para um neurologista. Um neurologista me deu alta, né? Na época era uma doutora. Ela fez alguns exames e me deu alta e disse que não era neurológico. E a preocupação para todos os lados, né? E daí, enfim, consegui encontrar um oculista que disse: não, isso aqui não é olho, é neurológico, e eu vou te dar um nome para ti numa neurologista. Fui nessa neurologista, a Neura Rota, excelente profissional, e ela pediu o exame
que na época era novo, que era tomografia computadorizada, hoje em dia é comum, né? Nós temos a ressonância, na época era tomografia só. E apareceu lá um tumor e o, a conclusão da história foi que eu acabei tirando esse tumor, mas perdi a visão. E daí comecei a minha vida escolar no Santa Luzia, que era uma escola especial para pessoas com deficiência visual, eu era interno na escola. Fiz da primeira à quarta série no Santa Luzia, de 87 a 90. E na época era escola, era turmas só para deficientes. Daí na quarta série eu tive já a integração, né? Na época era integração, colocava os deficientes com quem não era deficiente. E depois, na quinta série, daí eu já passei para a escola regular, daí eu fui para o Gonçalves Dias, e daí lá já tinha sala de recurso, e daí já tinha a sala, tinha profissionais que auxiliavam os deficientes com materiais e ensino especializado. Segundo grau também, fiz o curso técnico em administração, no Protásio Alves também, tinha um núcleo de acessibilidade, né, a sala de recursos. E daí depois de algum tempo, quando eu já tinha trabalhado já na Bengala Branca e tinha iniciado no Rumo Norte, eu iniciei na faculdade, né, na Uniaselv, fazendo pedagogia em 2011. E daí me formei em pedagogia. Fui, acho que, o primeiro deficiente da instituição, questão de adaptação, foi bem complexo, mas eu tive uma professora bastante engajada e ela sempre fez questão de que eu tivesse, que eu fosse incluso na sala, e graças a Deus consegui fazer a minha graduação, tive êxito. Em 2014 eu me formei e junto com a graduação, fiz minha pós-graduação no último ano. E em diferença de 2 meses, eu me formei também na pós-graduação em Educação Especial. Resumidamente, essa foi minha trajetória escolar e acadêmica. Obrigada, Dani, pelas suas palavras, por contar um pouco da tua história. Agora a gente vai ouvir a Elisa falar um pouquinho dela também. Pode começar, Elisa. Olá a todos, tudo bem? Então, o meu nome é Elisa. Eu nasci na cidade de Flores da Cunha. A minha mãe, durante a minha gestação, ela teve rubéola. Em virtude disto, eu nasci surda. E mais ou menos com uns 2 meses de idade, já foi diagnosticada surdez precoce. E por volta dos 3 anos de idade, foi quando eu comecei o atendimento com fonoaudiólogo na cidade de Porto Alegre. E durante a minha infância, a minha vida escolar, quando eu ingressei na escola, no ensino regular, eu fiquei na escola regular até a 3ª série. Fiz a 1ª, a 2ª e a 3ª série na escola regular. Para mim era interessante, eu gostava, era legal essa escola, porque a interação com os colegas, com o professor, era muito legal. Eu tinha amigos na época, só que depois da 3ª série, foi quando eu comecei a me sentir mais angustiada. Eu não sabia o que exatamente estava acontecendo comigo, então eu percebi que as dificuldades foram aumentando e foram crescendo, eram muitas limitações, eu perdia muita informação, perdia conteúdos, e eu me esforçava demais. E foi então que foi necessário que eu fizesse um reforço com a mesma professora da sala de aula.
que era mais ou menos 2 vezes por semana, que eu precisava fazer esse reforço para conseguir acompanhar os conteúdos da aula. E no final, na terceira série ainda, por volta do final do ano, eu repeti, né? Eu não consegui passar. Aí eu tive que refazer novamente a terceira série. Continuei na mesma escola. E depois de um tempo, a professora nos aconselhou a minha família para que eu fosse para outra escola. Para uma escola de surdos. Então, meus pais aceitaram. E lá pelos meados do mês de abril, eu saí da escola onde eu estava e fui para uma escola de surdos. Então, ali eu comecei o meu primeiro contato com surdos, nessa escola, a escola Ellen Keller. E para mim foi uma surpresa porque era tudo diferente, era tudo em libras, eu não conhecia, eu nunca tinha visto isso. Então, para mim era interessante porque os meus colegas me ensinavam, me acompanhavam, me mostravam o que era a língua de sinais. Então, ali foi aos poucos a primeira vez que eu fui descobrindo a língua de sinais, descobrindo a Libras. Então, nessa escola, eu me formei no ensino fundamental. Naquela época, nessa escola na qual eu estava, não tinha o segundo grau. Hoje já tem, atualmente a gente sabe que já tem. Mas na época em que eu estudava não tinha. Então, para fazer o segundo grau, eu tive que me mudar para Porto Alegre e foi aí nesse momento que eu entrei na Escola Concórdia. E continuei com a educação em Libras, todo o idioma na língua de sinais, concluí, me formei na Escola Concórdia, em Porto Alegre. Posteriormente, eu fiz faculdade na UBRA de Canoas. Porque na época, a UBRA de Canoas era uma das poucas faculdades que tinha acessibilidade, que disponibilizavam um intérprete de Libras. Então, eu entrei nessa faculdade, né? A acessibilidade naquela época era um pouco limitada, porque eu era a única surda na sala de aula. Então, fazer a mediação era um pouco complicado. Tinha alguns colegas que sim, que me ajudavam, me davam um apoio, mas eu me sentia um certo desconforto por causa da limitação da comunicação. Então, para mim foi um pouco complicado também nesse período, né? A estrutura do português, a metodologia que se tinha dentro da sala de aula. Então, para mim, foi uma luta, foi um esforço a conseguir me adaptar a esses novos desafios. Eu me formei no curso de assistente social, na UBRA. Apesar de todas essas barreiras linguísticas do português, eu fui aprendendo aos poucos a lidar com as limitações linguísticas do português e com sua estrutura para eu conseguir aprender. Porque a primeira língua que eu aprendi foi o português, depois foi a língua de sinais. Então, aos poucos, eu fui me adaptando com todas essas barreiras linguísticas. Hoje eu sinto que, para mim, a melhor forma de aprender é a língua de sinais. Então, eu posso dizer que a minha L1 é a língua de sinais, porque é a língua que eu me sinto confortável, que eu compreendo melhor, que eu consigo me comunicar. Então, sim, a minha primeira língua é a língua de sinais, porque é uma língua natural para mim, e o português é a minha segunda língua. Essa é um pouco da minha experiência. Muito obrigada. Obrigada, Elisa, por contar também um pouco da tua história, da tua trajetória. E agora a gente tem o Júlio, que também vai nos contar um pouco de como que foi a vida dele na escola e na faculdade. Então, Júlio, pode começar. Olá a todos!
É um prazer participar aqui dessa roda de conversa e compartilhar com os colegas e ouvir um pouco também dos colegas, né? Que é sempre interessante. Então, gente, minha vida escolar começou em 1990, né? Aonde não se tinha ainda a lei de inclusão, que era de 92 ou 93, se não me falha a memória, né? E o grande empecilho foi que a escola alegava que não tinha como me aceitar por não saber lidar comigo. Então, o que a minha mãe fez? Ela foi até o médico que me acompanhava, pegou o laudo, né? Então, antes de continuar, a minha deficiência, né, é paralisia cerebral, que eu tive algum estágio da minha vida ou no parto. Não se sabe bem quando foi, mas foi o que aconteceu comigo que me deixou um pouco com limitações na fala e na coordenação motora. Então, voltando para a escola negou que não poderia me atender. Então, esse médico fez um laudo para mim, dizendo que, apesar da minha deficiência, a minha parte conectiva não tinha nenhuma perca, que eu não pudesse frequentar a escola regular. Então, gente, eu estudei toda a minha trajetória, desde o ensino fundamental até o médio, em escolas públicas, né? E aí a gente tivemos que achar maneiras de adaptações. Então, devido à minha coordenação motora, eu não conseguia copiar em sala. Então, o que eu fazia? Eu pegava os cadernos dos colegas, levava para casa, minhas irmãs, minha mãe copiava para mim, ou eu mesmo. Então, uma coisa que eu sempre digo que para qualquer PCD conseguir vencer algumas etapas, família é o pilar fundamental. Então, diante dessa metodologia que foi criada, eu consegui passar todo o ensino médio tranquilamente. Com o tempo, até os colegas copiavam para mim, me auxiliavam nas provas, né? Passando para o ensino médio, né? Eu adotei uma outra metodologia que eu sempre conto. Hoje eu vou que eu tenho que agradecer o inventor da máquina de xerox. Porque, gente, em vez de eu copiar ou ocupar alguém, eu tirava a cópia e colocava dentro do fichário. Então eu tinha um furador. Casualmente eu tenho esse furador até hoje. Está guardado aqui comigo. Que eu fazia isso, eu tirava cópias, né? Furava e colocava no fichário. Ganhava tempo.
E isso também seguiu na faculdade, né? Eu sou formado em administração, né? Sou também pós-graduado em gestão de pessoas. Então, quer dizer, foi maneira de se adaptar também a um sistema que a gente sabe que às vezes eles gostam de alegar que não tem como fazer, mas a gente podemos muitas vezes demonstrar e contribuir que se tem como fazer. O principal é ambas as partes chegar a um consenso de como fazer, né? Então foi muito importante os professores, coordenação de cada escola, também parar e pensar, tá, como vou fazer? Né? Mostra. Então foi muito importante. E foi isso a minha trajetória escolar que eu queria compartilhar com o grupo aqui. Obrigado. Obrigada, Júlio, mais uma vez, mais um colega, por trazer mais uma história, né? E é muito interessante porque nós trabalhamos juntos e eu desconhecia a trajetória de vocês três, e é legal que eu vou estar conhecendo junto com todo mundo, né? Gostaria de chamar agora a Cris Kenny para mais uma audiodescrição. Bom, na tela temos 5 janelas. Uma delas é Fernanda, uma mulher negra de cabelos cacheados e presos atrás da cabeça. Tem sobrancelhas delineadas e uma maquiagem leve. Usa blusa de lã cinza e, ao fundo, parede clara e porta de madeira. Outra janela temos Elisa. Ela é uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, lisos e pouco abaixo dos ombros. Estão presos por uma tiara. Usa blusão claro de lã, um colete de pelos pretos e cachecol cinza. Outra janela temos Mariana, que é a nossa intérprete de Libras. Ela é uma mulher negra de cabelos pretos, cacheados e longos, que estão presos num coque alto. Tem sobrancelhas grossas e uma pinta no queixo ao lado direito. Ela usa blusa de mangas compridas preta e, ao fundo, parede azul bem claro. Na janela seguinte temos Júlio. Ele é um homem de pele clara, cabelos bem curtos e barba. Usa uma blusa de lã com gola alta. Na última janela temos Daniel. Ele tem pele clara, cabelos curtos e pretos, usa óculos escuros, camisa escura e um casaco preto, e ao fundo uma parede clara. Fim da descrição. Obrigada, Cris. Dani, eu queria te fazer uma pergunta, assim, a partir do que tu comentou, né, sobre a tua questão de ter iniciado na escola quando não tinha deficiência, retornado com deficiência, e tu comentou da questão da sala de recursos, né, que tu conseguiu ter acesso. Tu, como um pedagogo, como um educador, quais são as questões assim que tu percebe de diferenciação de hoje de uma sala de recursos, que a gente já está num período que nós já falamos em inclusão, não mais, né, integração, que nem tu comentou, e a diferença no tempo que tu estudou e que tu acessou esse tipo de serviço? Então, Fernanda, quando eu estudei, né, eu tinha a sala de recurso, apesar de lá dos anos 90 a questão da inclusão estivesse gatinhando, pelo incrível que pareça, eu ainda tive um ótimo ensino, assim. Eu tinha aulas de reforço, eu tinha material em braille que era, na época, feito manualmente com as máquinas Perkins, né? Que são, para quem não conhece, é uma máquina manual de escrita braille, né? Uma espécie de máquina de datilografia, só que para braille.
E eu tive um apoio naquilo que eu precisei da quinta, oitava série, depois no segundo grau. Incrivelmente, ainda hoje, nós não temos o ensino de educação especial em muitas escolas, né? Por que isso? A questão da escola não poder negar a entrada de uma pessoa deficiente dentro da escola, ela não tem como proporcionar um ensino de qualidade, mas ela é obrigada a aceitar. A escola não pode negar um atendimento para uma pessoa deficiente visual, auditiva, enfim. E tem que se virar nos 30 para providenciar o atendimento dessas pessoas. E isso ocasiona uma grave... tem uma consequência bem grave, que muitos deficientes não têm um ensino adequado. Acabam reprovando muitas vezes, muitos anos. Até a família assim, acaba meio que, tipo assim, meu filho não consegue acompanhar a turma, vou ter que trocar de escola. Acaba trocando. E o problema não é a escola, não é a pessoa com deficiência. Não é problema de aprendizagem, é problema de ensinagem. O problema é do atendimento que não está sendo adequado para aquela pessoa com deficiência. E isso não é tipo assim, de ontem para hoje. Infelizmente, hoje está acontecendo isso. Eu já tive em contato com escolas que pessoas com deficiência estavam tendo dificuldade não estavam tendo um ensino adequado, e daí o que a escola me diz? Nós não temos recurso, né? E o que acontece? Tu vê bastante concurso para professores de séries iniciais, de história, geografia, enfim, todas, e tu quase não vê concurso para professores de educação especial, para estarem dentro da escola e auxiliar as pessoas com deficiência. Isso é uma constante, assim. O que tu vê, concurso para professores, e para pessoa com deficiência, o que tem? Né? Tu vê pessoas com deficiência hoje tendo integração. Qual é a diferença da integração para a inclusão? Integração, o deficiente entra na escola, por exemplo, e tem que se virar com os próprios recursos para aprender. Ou seja, ele depende da família, depende de algum professor que ainda simpatize, ainda se engaje na causa para poder ter um ensino de qualidade. Que era o que o Jesus trouxe, né, Dani? Exatamente. Que era a prática dele. Exatamente. E o que é inclusão? Né? A inclusão é uma via de mão dupla. Tu entra com as tuas habilidades, com a tua deficiência, e a escola entra com todo o aparato, seja de instrumentos ou de pessoas, para teu ensino. Né? Isso é o ideal, isso é a inclusão. Só que não é o que nós temos em muitas escolas hoje. Não por culpa da escola, e sim por culpa do sistema. A escola também não tem recursos, mas a lei não te dá a oportunidade de recusar aquele aluno. Atende fazendo das tripas coração, como a gente costuma dizer. Não é o ideal, nunca foi o ideal, mas é o que acontece. Pois é. Obrigada, Dani, por trazer essa questão, porque a gente pensou, né, exatamente nessa temática para a live, porque a gente imagina que muitos educadores vão estar assistindo e raramente a gente tem esses pontos, né, trazidos por pessoas com deficiência que conseguiram concluir com seus desafios, com conquistas, mas também com bastante dificuldades, mas que concluíram e conseguiram chegar até a vida acadêmica. É algo que a gente, infelizmente, não observa muito que seja algo palpável, sabe?
embora nós conheçamos, né, diversas outras pessoas, assim como os nossos colegas, mas também é algo, porque às vezes o professor, como tu trouxe, né, Dani, são tantas questões a serem superadas dentro da sala de aula, da falta de recursos, da falta de salários que estão atrasados, e às vezes não é que falta o empenho, né, daquele professor ou daquele educador, mas essas questões todas de ultrapassar seus limites também acabam se tornando frustrantes, né? Tanto para quem ensina como para quem aprende. Então, essa é a ideia, que a gente consiga aproximar o profissional, o educador, do aluno, mas pensando nele lá adiante, que consiga prever que ele possa ter condições de voar mais alto, de seguir adiante, se ele quiser, e não se ele puder, né? Isso é uma questão de escolha, não é porque tu tem uma deficiência que tu vai pensar, bom, concluir o ensino fundamental, já estou no lucro. Não, bem pelo contrário. Se a minha intenção é me formar, se eu tenho um sonho, um desejo, que a gente possa ter as condições necessárias, né? E aí me remeteu à questão da sala da Elisa, né? Que falou da questão dela, do quanto no ensino, quando ela entrou na escola de surdos, no ensino fundamental, no ensino médio, como ela se sentiu acolhida e se sentiu e percebeu que ela podia ter um entendimento melhor das coisas. Mas também me trouxe uma questão que foi bem relevante, que ela teve que escolher a UBRA, porque a UBRA era a única escola, a única faculdade que tinha intérprete. Nesse caso, ela não pôde escolher o que ela queria fazer, onde ela queria. Ela ficou atrelada a um espaço que tinha acessibilidade. Eu queria saber da Elisa se isso causou algum tipo de frustração, ou então, na verdade, como que ela se sentiu ao ver que os outros espaços acadêmicos não tinham esse olhar da pessoa com deficiência e não contemplavam, e ela não pôde fazer a escolha que ela queria realmente. Então, eu soube, né, que na época a UBRA era a única faculdade que tinha acessibilidade, que disponibilizava o intérprete de Libras, então eu tive que me incluir naquela faculdade porque era a única opção que eu tinha, não era uma via de mão dupla, não era outras opções que eu teria, era apenas a única que eu teria. Não tinha outros surdos ali comigo que eu pudesse interagir, eu era a única, né? A maioria eram ouvintes, eu era a minoria. Então, sim, eu me sentia desconfortável, né? Não me sentia, às vezes, tão bem nesse lugar, mas eu tive que me adaptar com as questões linguísticas, com os significados, né? Desde pequena eu já faço isso, né? Porque as informações que eu recebia sempre desde pequena, a comunicação era em português. Então, eu tive que me preparar e me organizar, tanto os significados da língua portuguesa, quanto os significados dentro da língua de sinais, para eu ficar presente e incluída e fazer parte daquela sociedade, daquele grupo no qual eu me inseri, para conseguir me formar, para conseguir fazer parte daquele grupo de convívio, né? Eu não queria estar aquém, mas queria sim aprender e estar presente naquele lugar, mas sim, foi muito sofrido, é uma diferença muito grande, né? Mas o importante é que atualmente a gente consegue perceber tanto nas redes sociais, nas escolas de surdos, nós temos uma visibilidade maior para a língua de sinais, né? Então, o principal é ter o acesso à língua de sinais e sim também ter o acesso ao intérprete de Libras, o intérprete fluente, né? E saber que sim, a L1, a primeira língua do surdo,
é a língua de sinais e depois o português, e a sociedade tem que ter esse respeito também, né? Esse equilíbrio entre as sociedades. Muito bom, Elisa. E como é complicado, né? A gente perceber que muitas vezes a gente não tem a possibilidade de escolher, e sim somos escolhidos, né? E voltando também a um pouco da fala do Júlio, quando ele comentou, né, que a escola disse, né, para a família que não tinha condições de o atender por pensar que ele tinha alguma questão cognitiva. E essa é algo, né, que na verdade acontece em diversas deficiências. Na verdade, a gente, né, enfrenta a questão da infantilização, do não reconhecimento como profissionais, por pensar que temos menos condições intelectuais, por termos outros tipos de deficiência, de realizar determinado atendimento ou fazer determinada atividade. Eu queria, Júlio, que tu falasse um pouco tu tem essa lembrança, né, embora tu fosse criança, como que isso, assim, reverberou na tua vida e como é que tu visualizou isso depois no restante da tua escolarização, e se na faculdade tu enfrentou algum outro tipo de obstáculo também, como esse que foi na escola, de não querer te incluir por conta disso? Muito boa a tua pergunta, sim. Obrigado pela pergunta, porque isso eu sempre comento que a base de qualquer cidadão é primeiro a família, né? Então, eu tinha como meta estudar. Eu queria estudar. Casualmente, eu morava do lado da escola. A minha mãe mora lá até hoje, né? Então, eu tinha na minha cabeça que, porque a escola chegou a sugerir para minha mãe colocar eu na paz. E eu dizia, mas para que eu vou para a paz? Nada contra, acho um belo trabalho da paz, mas por que eu deveria me deslocar 2 quilômetros se eu podia transitar só 50 metros? Não tinha lógica, né? E outra coisa que eu comento com a minha mãe e com qualquer um, que essa trajetória foi muito importante para mim, porque conviver com as demais pessoas me fez entender como eu poderia lidar com certas situações. Ou seja, às vezes a família quer nos proteger de tal maneira que brinda o PCD, só que a família esquece que essa criança vai ter que crescer, que ela vai ter que se adaptar em certas situações. E é isso que eu comento, o quanto foi importante eu ter a coragem de dizer para que gente. Eu lembro dos apelidos até hoje, que eu conto na sala de aula, nas palestras. Então, quer dizer, o top dele era me chamar de Zé Louco.
e eu chegar pra minha mãe, ganhei mais um apelido e ela dizer, filho, louco é quem acha que tu é louco, porque tu tá lá com o objetivo e eu sempre tive na cabeça que a formação escolar acadêmica me possibilitaria outras coisas futuramente. Hoje eu sou instrutor dentro do Rumo Norte, coisa que eu, há até uns anos atrás, nunca me via ministrando alguma aula para beneficiário. Tenho o meu outro trabalho, que também é uma faculdade, e o ponto que a Elisa estava falando, né? Já ter optado somente pela Ubra, porque só lá tinha. Eu posso dizer que na faculdade que eu trabalho hoje tem intérprete para todo e qualquer surto que opta, né, para estudar lá conosco, né? Outra coisa que me veio à cabeça, né? Que, gente, é a preparação dos profissionais também para essa inclusão. É muito importante, o Daniel citou perfeitamente. Tu vê seleções para vários níveis, mas às vezes tu não vê seleções para promover essa inclusão, que tu tem a lei, que no papel ela é linda, maravilhosa como a lei. Só que na prática nós ainda estamos engateando. Outra coisa, vendo a Elisa, que eu digo que eu sou um analfabeto e livre. Gente, para mim, livre tinha que estar no currículo escolar a partir da 4ª série. Só que aí a gente coloca inglês e espanhol, esquece que dentro do nosso país existe uma outra língua que deveria ser muito mais importante que inglês e espanhol, porque essas outras tu pode correr atrás delas em qualquer estágio da tua vida. Então a inclusão muitas vezes começa o quê? Por esses detalhes. Eu sou um que defendo que a língua de sinais deveria ser ensinada lá do ensino fundamental. Porque aí a gente estaria promovendo uma inclusão realmente. E eu confesso, eu ainda sou um livre que vou correr atrás, né? Então, é isso que eu queria compartilhar aqui, sim. Há soluções, né? Só que tem que ter interesse de ambas as partes, né? Tanto do PCD quanto da parte escolar, em qualquer nível, seja fundamental, médio ou faculdade, né? Então, esses interesses, a gente vê instituições que é mais fácil dar a desculpa que eu não tenho que procurar essas alternativas. Mas eu acredito que estamos
evoluindo, né? Comparando o estágio que nós tínhamos, está melhor. Tem muito ainda a melhorar, mas hoje está um pouco melhor e eu acredito que futuramente a tendência é só melhorar. Obrigada, Júlio, pelos seus posicionamentos, pelas suas palavras, e realmente, assim, como a gente enfrenta tudo, esse apoio familiar, né, o quanto ele é necessário e o quanto ele também pode atrapalhar em alguns momentos, né, nessa questão da sobreproteção, de não deixar a gente, muitas vezes, quebrar a cara, né, porque, como tu disse, lá adiante eu não vou ter sempre alguém me protegendo, né, até porque, como a gente está falando, né, o nosso tema de hoje é a pessoa com deficiência na escola, de alunos a profissionais. Na vida profissional, a gente não vai ir trabalhar com a mãe, com o pai, com a tia, com a avó do lado, né, com o irmão. A gente vai ter que enfrentar todas essas questões desde o momento de buscar uma colocação até o momento em que nós estivermos inseridos, a gente vai ter que enfrentar tudo sozinho. E só para trazer, assim, uma lembrança, falando um pouco da lei, né, que a gente tem hoje, o atendimento educacional especializado gratuito, o artigo 4, inciso 3 da Lei 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a lei anterior, que era 9.394, ela prevê atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Porque quando a gente circula entre as pessoas com deficiência, a gente vê muito isso que tu disse, né, Júlio, de querer que tem uma deficiência, vai para a PAI. A PAI, dentro do trabalho dela, ela também tem a especificidade, né? E a gente, quando tinha essa questão da integração ou até mesmo da segregação, de que achar que todas as deficiências se resumiam a apenas um tipo de atendimento, mas a gente segue evoluindo, né? E eu queria perguntar agora um pouco para vocês, como a gente, né, está falando também da questão profissional, como é que vocês veem, assim, conhecendo, agora que o pessoal já conhece um pouco dessa trajetória, dos desafios, como é que foi a inserção de vocês na escola, como é que vocês se desenvolveram, vocês criaram estratégias, né, para conseguir se incluir dentro desses espaços, porque, na verdade, na grande maioria deles, vocês não eram inclusos, né? E como que vocês conseguiram visualizar, né, a vida profissional, uma vez que a gente termina o colégio, faz a faculdade, o que a gente almeja? Uma colocação profissional. Como que foi essa parte para vocês e o quanto refletiu da questão desde o colégio, da faculdade, nessa inserção de vocês, assim, o que fortaleceu vocês para enfrentar essa nova fase, os desafios, ou o que vocês mesmos poderiam ter feito diferente? A Elisa pode falar? Dentro da sociedade, nós temos a nossa luta de comunicação. A gente sabe que é uma luta difícil. Hoje, o que tem nos auxiliado muito é as tecnologias, o celular, as webcams, WhatsApp, e-mail, né? Esses são recursos tecnológicos que auxiliam na comunicação da nossa comunidade. Hoje, também, atualmente trabalho no Norte, é uma instituição
inclusiva, ela é acessível, tem intérprete de Libras, tem alguns colegas que sabem língua de sinais, então é fácil a interação e o convívio, né? Mas quando eu estava na UBRA, né, fazendo um comparativo da UBRA com o Rumo Norte, tem muita diferença. Mas a faculdade, né, as disciplinas, é obrigado, né, ter um ensino da língua de sinais, né, como no currículo, é obrigatório. Então, isso já é uma luta, uma conquista da comunidade surda, que é o ensino da língua de sinais no currículo acadêmico. É uma luta que continua até hoje, né, tanto da acessibilidade nos hospitais, nos diversos locais que eu gostaria de ir, que eu gostaria de ser livre e para ter a acessibilidade de me comunicar, né? Esse é o principal, essa é a nossa luta, essa é a nossa língua. E, infelizmente, eu não tenho essa liberdade ainda de ir em qualquer lugar e poder me comunicar no meu idioma, né? Porque tudo é acessível em português. Obrigada, Elisa. Pois é, né? O Júlio já tinha comentado também sobre essa questão, né, do ensino, da aprendizagem de Libras, e o quanto ela diminuiria, né, as barreiras, porque comunicação é tudo, né, gente? E também as tecnologias assistivas, como a Elisa disse, elas vêm, né, como um grande instrumento facilitador para que a gente possa acessar materiais, conteúdos, e isso, a princípio, se coloca em quase todas as deficiências, né? Eu queria ver do Dani como é que é o papel das tecnologias assistivas da pessoa com deficiência visual, pessoas cegas, e como é que isso se colocou desde a academia, assim, trazendo de um período mais próximo, né, da tua vida acadêmica e da tua inserção no mercado de trabalho, assim. Tu percebe que essas tecnologias trazem um grande avanço e conseguem incluir mais pessoas, trazer mais possibilidades de inserção no mercado de trabalho? A questão da tecnologia, ela é um tanto delicada, né? Porque quando se fala em tecnologia, ela é tida como uma solução para tudo. E às vezes ela é confundida, né? Por que eu digo isso? Por exemplo, na escola, de um tempo para cá, tem se falado no computador para a pessoa com deficiência visual estudar, né? E muitas vezes, como a gente está falando em escola, a tecnologia ela é substituída pela escrita, né? Da mesma forma que a Libras tem importância para o surdo, o Braille tem uma importância enorme para a pessoa com deficiência visual. Então, no ensino fundamental, principalmente, muitas vezes o computador é colocado na mão da pessoa com deficiência visual e, como uma solução tecnológica, ela realmente é uma solução importantíssima, mas não deixando de lado a escrita principal da pessoa com deficiência, que é o Braille. Por que eu digo isso? Que existem muitos deficientes visuais que sabem lidar com o computador, mas não sabem nem Braille, né? E é muito importante, porque o Braille é a escrita da pessoa cega, né? É uma tecnologia também. É uma tecnologia que já tem 200 e poucos anos, né? Desde da sua invenção pelo Louis Braille. E que nós temos batido muito que remédios vêm com Braille, produtos de consumo alimentício vêm com Braille, placas, elevadores com Braille. Mas se tu não souber Braille, muitas coisas do cotidiano é tirado do teu direito e as condições que tu utilizar. Mas vindo para a questão da tecnologia, é muito importante sim, né? O computador, o celular e outras tecnologias de softwares, enfim, são importantíssimas
E elas estão no nosso cotidiano, às vezes, sem perceber. Os caixas eletrônicos de banco têm acessibilidade. Tem aquele plugzinho ali do lado, né, um jackzinho para te botar o fone, e daí a tela apaga, daí tu tem um recurso auditivo. Nos elevadores, o recurso de voz, né, muitas pessoas entram no elevador, né, tem aquela voz, mas nem percebe a importância que aquilo tem para uma pessoa com deficiência visual. Não é só ter o braille na botoneira ali. Tu aperta o botão, e se tiver várias pessoas e não tiver a voz dizendo qual andar que tu tá, tu também fica perdido, né? Então, são recursos bacanas, assim, do dia a dia, né? Puxando para o exterior, né? As sinaleiras sonoras, nós temos bastante já, mas existe muito ainda a se implementar de sinaleiras sonoras para as travessias, né? E os ônibus ainda é um desafio bem grande no ir e vir da pessoa com deficiência, né? Os ônibus, existem aplicativos de acessibilidade completa e parcial, né? Algumas que te dizem que o ônibus está vindo, mas tu tem que te virar para achar o ônibus, e outras que o ônibus já te dá um alerta quando tu solicita a parada, ele para e daí ele começa a emitir som, né? Para te chegar até eu conseguir pegar o ônibus. Da segunda forma seria o ideal, porque senão da outra forma tu ainda fica vendido e depende de um terceiro, né? Principalmente hoje no período de pandemia. Tu tem que estar se aproximando de uma pessoa pedindo para avisar quando vem um ônibus, porque tu não sabe qual é o ônibus que está vindo. Tu sabe que vem um ônibus, mas não sabe qual deles, porque nós temos hoje muitas linhas, principalmente nas grandes vias de circulação. E na sala de aula, a tecnologia, principalmente na faculdade, né, na universidade, ela, para mim, foi um excelente recurso. E, para vocês terem uma ideia, existiu um conflito, né, no desenvolvimento das atividades dentro da sala de aula, quando eu estava fazendo o curso de pedagogia, que as primeiras provas, eu tive que sair da sala de aula e fazer na biblioteca com o ledor. E daí eu tive uma conversa com a minha professora, a professora Mirella, e a gente chegou num consenso e a gente acabou apertando a administração, né, do centro universitário para que eu fizesse a prova em sala de aula. Porque eu estava incluso durante as aulas, eu tinha meu material no computador, tinha os livros digitais, né? E na hora de fazer a prova eu tinha que sair da sala de aula. Então isso já acabava totalmente com a inclusão. E qual foi a solução? O centro universitário forneceu um computador e eles já traziam a prova aberta, eu fechava o meu computador, pegava o computador da instituição, que já estava com o leitor de tela, fazia a prova, salvava e pronto. Fazia junto com todos dentro da sala de aula. Então, parece que é uma coisa banal, mas é uma forma de tu ficar incluso junto com a tua turma. A turma está ali fazendo a prova, e por que tu tem que sair de sala de aula? Então, é uma adaptação simples, mas que traz a inclusão para dentro do nosso cotidiano. Da mesma forma, o celular, hoje em dia, que nem da mesma, eu já utilizava ele, né, quando eu estava para estudando, né, estou no ônibus, eu estou da mesma forma que a pessoa tem ali um livro para estudando no ônibus, eu botava ali o leitor e pegava meus documentos meus livros e podia estudar no ônibus, no meu trajeto. Então, é um tempo ali que estou utilizando recursos de acessibilidade. Os recursos existem, apesar de nem sempre todos terem acesso a ele, né? Isso daí a gente entra numa outra área, que daí é a questão de distribuição de renda, e daí nem todos têm o acesso, mas o recurso existe, né? E ele é excepcional para o ensino da pessoa com deficiência. Ótimo, Dani. E é verdade,
os recursos existem, mas para quem que eles existem, né, Dani? E aí, realmente, a gente vai ter que fazer uma outra live para falar especialmente sobre isso, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção, Dani, e eu acho que eu nunca mais vou esquecer, é quando tu diz que drag é uma tecnologia de 200 anos. E isso é muito lindo, né? A gente imaginar, assim, o quanto ela possibilita, né, a inclusão e o quanto, assim, quando tu coloca, a gente tem muita questão da tecnologia atrelada à questão do que é eletrônico, que tem base na informática, e aí, que nem tu disse, algo que é tão simples, né, que não é visto dessa forma, e o quanto ele traz de possibilidades para a pessoa com deficiência visual se localizar, se colocar no entendimento de um livro, de um remédio, como tu disse, de outros diversos produtos, né, que a gente vê hoje que tem inserido a questão do Braille. Só trazendo um pouco para o pessoal que está nos assistindo, um conceito de pessoa com deficiência, segundo a Convenção da ONU de 2008. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igual condições com as demais pessoas. Que é muito que vocês falaram, né, nessa conversa hoje, que é exatamente isso, que a questão da deficiência, ela não está em nós, né? E, infelizmente, a gente vive numa sociedade que nos aponta o dedo, que entende que aquele aluno que é o problema, que a gente não tem espaço em determinado local como profissional, vendo apenas questões de limitações, sejam físicas, sensoriais, e não percebem que no momento que a gente tem um espaço que nos traga toda a condição de comunicação, de percepção sensorial, de acesso físico, arquitetônico, atitudinal, essa deficiência ela passa a não existir, né, gente? Ela passa a ter um impacto muito menor na nossa vida. Então, queria ouvir um pouco do Júlio falando, né, como a gente já está abordando essa questão da parte profissional. Como é que tu percebe, Júlio, a tua inserção, né, tanto no Rumo Norte como no outro local que tu trabalha, sendo uma pessoa com deficiência, tanto a questão quando eu trago a questão da Convenção da ONU, como que são colocadas essas questões dentro desses dois espaços? Se existem barreiras, quais barreiras tu teve que lutar para que fossem derrubadas, alguma mudança que foi concretizada após a tua inserção nesses espaços? A principal barreira ficou a cargo da minha mãe, né? Por que eu digo assim? Isso eu brinco até com nossos beneficiários quando eles entram aí, né, na minha oficina. Eu digo, bem, pessoal, eu poderia ter sido um cantor, mas nem com essa bela voz aqui eu ia passar fome, né? Então, lá no meu outro espaço, né, o principal desafio foi esse, né? Porque eu comecei como auxiliar administrativo, arquivando documentos de folha de pagamento, né? Então eu fiquei lá no RH por 3 anos, né? E uma coisa que eu sempre frisei
E eu dizia que onde eu começasse a minha carreira profissional, eu ia buscar formas de eu crescer. E foi que eu busquei, porque comecei como um simples arquivista, mas eu tinha curiosidade. Pô, mas o que representa o termo de rescisão? Uma pena. Só para quem não é da área, o termo de rescisão, a empresa tem que guardar por 30 anos. Então, quer dizer, se eu arquivasse errado ou não arquivasse, futuramente a empresa poderá sofrer alguma penalidade não apresentando aquele documento, né? Então, o que eu fiz? Eu busquei esse conhecimento que hoje é o que eu trabalho dentro da minha oficina de auxiliar administrativo aqui no Rumo Norte. Qual a importância da gente se identificar com o ambiente que a gente está inserido e buscar essa capacitação. Só que também temos que reconhecer os nossos limites. Por exemplo, eu digo para os nossos beneficiários, se a minha chefia pediu um trabalho de digitação, eu tenho que perguntar qual é o meu prazo, qual é o tempo que ele quer aquele serviço. E eu tenho que analisar e dizer, olha, eu vou precisar de X tempo, né? E fazer essa troca com a gestão. Questão da voz, eu sempre conto. Isso foi um fato verídico. Uma vez estava eu e a minha coordenadora da época, só eu e ela dentro da sala. E ela recebeu uma outra pessoa de um setor. Tocou o ramal dela. Ela automaticamente olhou para mim e disse, Júlio, puxa a ligação e anota o recado. Gente, sabe quando tu tá vendo o desenho e congela e abre o pensamento do personagem? Foi bem o que aconteceu comigo. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou dizer para minha chefe que eu faço qualquer coisa, mas eu não atendo o telefone? Aí eu voltei para a casinha, como se diz, ok, puxei a ligação. A pessoa do outro lado se assustou e desligou. Só que a partir dali, o que eu aprendi? Que eu devo estar preparado, que quem vai estar do outro lado não conhece o Júlio, não sabe da deficiência dele. Então, lá na faculdade, eu atendo muito telefone. E é muito engraçado que a pessoa pergunta, é na faculdade? E abre o balãozinho e dá vontade de dizer, não,
Eu no São Pedro só quero reservar um pássaro, mas eu volto, eu digo, não, calma, não sei, é da faculdade, o que eu posso lhe ajudar? Aí a pessoa, calma, opa, ele vai me ajudar. Então, é entender a limitação. E isso eu tenho muito comigo, né? E eu passo para o nosso terceiro também essa vivência que é muito importante para eles. Não ter vergonha de dizer para A ou B que o teu limite é X. Superar, a gente supera, ou a gente adapta, né? Que eu sempre digo que às vezes a mídia coloca superação, não sei o que, gente. Superação a gente faz todo dia. Mas eles esquecem de mostrar que, na verdade, é uma habilidade de nos adaptar muitas vezes. E muitas vezes tem do lado do perceber, e às vezes a gente não encontramos essa habilidade em outros locais. Mas é isso, né, gente? É entender qual é o meu limite. O que eu posso fazer para superar? Então, dentro da minha trajetória, tanto lá na faculdade como no Rumo Norte, eu devo estar sempre me autoanalisando e compreendendo, buscando alternativas para que o meu trabalho em ambos os locais possa ter uma qualidade satisfatória para todas as partes. Eu penso assim, eu busco trabalhar nesse sentido e nas duas casas e com todas as pessoas que convivem comigo. É isso. Obrigada, Júlio. Então, gente, acho que conseguimos, né, fazer uma boa retrospectiva da vida de cada um dos nossos convidados, cada um dos meus colegas que estão aqui conosco. E vamos agora para uma breve consideração final. Pode começar, Daniel. Sim, sim. Então, pessoal, um prazer ter estado aqui com vocês. Compartilhar um pouquinho da minha trajetória e da minha vida, tanto na escola quanto, né, enfrentando esses desafios que acabam sendo desafios porque nós não temos ainda as condições ideais de ensino, né? Porque eu costumo dizer que na minha casa eu não sou deficiente, que tudo que eu preciso eu tenho, né? Não preciso adaptar nada além do que eu já fiz, né? Então eu não tenho dificuldades. E a gente sabe que quanto mais despreparado o ambiente, mais deficiente a gente se torna. Então, dentro das possibilidades que a gente tem, né, o lugar onde a gente vai estudar, então, se esse lugar tivesse bem adaptado, com todas as condições, a gente se tornaria muito menos deficiente, né? Então, um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Dani. Elisa, uma consideração final? É isso, muito obrigada.
Senti muita satisfação estar presente aqui com todos, conhecendo um pouco mais da experiência de vida de cada um dos nossos colegas. Muito obrigada a todos e obrigada pelo convite. Obrigada, Elisa. Júlio, gostaria de fazer uma consideração final, por favor? Quero agradecer por estar nesse evento que para mim foi uma satisfação compartilhar um pouquinho da minha experiência, conhecer um pouco mais dos colegas, né? Que apesar da gente estar no mesmo espaço, às vezes a gente não conhecemos toda a trajetória de todo mundo, né? E falar que, gente, a verdadeira inclusão começa por nós mesmos, através da empatia, do querer ajudar, do querer conhecer, não ter medo. O PCD não morde, ele não agride. Muito pelo contrário, se tu pegar uma Elisa da vida, ela vai adorar ensinar livros para qualquer pessoa. O Daniel vai adorar ensinar técnicas de como lidar com o deficiente visual. O Júlio vai adorar compartilhar como é que eu me lido com o deficiente físico. Então, gente, nós estamos aí para somar com todo mundo e dizer que a inclusão pode sim ser feita por qualquer pessoa. E estamos aí para auxiliar e compartilhar. Obrigado a todos. Então, gente, vamos terminando essa roda de conversa que se mostrou tão bonita, tão diversa, né? Ao conhecermos histórias assim tão bacanas. E as pessoas que estão assistindo, que em momento algum possam pensar que aqui nós vimos histórias de superação. Muito pelo contrário, né, gente? O que a gente menos quer, enquanto pessoas com deficiência, é que sejamos vistos desta forma. A gente só quer ser visto como assistente social, como administrador, como pedagogo, como o colorado, gremista. São características que a gente vai tendo e que são simplesmente pontos a ser colocados na nossa vida. E eu queria deixar fazer uma última colocação, que das pessoas, né, que estão nos assistindo, que elas possam vislumbrar um futuro promissor para seus alunos, sejam eles crianças, jovens, adultos, que eles possam vislumbrar esse futuro para além da deficiência. Hoje a gente trouxe esses 3 profissionais que puderam concluir o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, cada um com as suas especificidades dentro de sua deficiência, mas principalmente como ser humano, como Elisa, como Daniel, como Júlio, que nós possamos sempre ser vistos dentro da nossa individualidade e que não sejamos colocados todo em caixinha, a caixinha da pessoa com deficiência visual, a caixinha do físico, a caixinha do surdo, a caixinha do intelectual. Por que fulano dá certo quando eu faço isso e o outro não? Porque um é um e o outro é outro.
A gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter esse cuidado. Como profissionais que somos, né? A gente tem que aprender a respeitar as especificidades, as necessidades e o que cada um tem dentro de si. E para finalizar essa roda de conversa, eu trago uma mensagem escolhida pela irmã Magda, que é a nossa atual coordenadora do projeto Rumo Norte. Amemos a paz. Jesus, tu amas a paz acima de tudo. No momento do teu nascimento, ouvimos: paz na terra aos que Deus ama. Tu não apenas queres a paz, tu trazes a verdadeira paz. No Sermão da Montanha proclamas: bem-aventurados os que buscam a paz, eles serão chamados filhos de Deus. Quem faz algo pela paz, assemelha-te a ti, pertence-te. Na tua despedida disseste: eu vos dou a minha paz. Lógico, não como o mundo a dá. O mundo dita a paz. Tu, ao contrário, nos presenteias com a paz. Como ressuscitado exclamas: Shalom, a paz esteja convosco. Tua paz sobrepuja todo medo. Tua paz até vence a morte. Jesus, paz significa receber de ti misericórdia e amor, perdoar a outros porque tu nos perdoas. Não inspirar medo, mas encorajar. Ser capaz de generosamente renunciar a seus direitos enquanto luta para que outros alcancem os seus. Ser capaz de fazer tudo pela reconciliação. Jesus faz que, como tu, amemos essa paz. Que cada um de nós, né, possa alcançar a nossa paz interior, que a gente possa sempre ter a paz, a esperança, né, num mundo melhor, um futuro melhor para aqueles que de nós se aproximarem, né? Então, certo, gente, muito obrigada pela roda de conversa, pela atenção de todos, obrigada aos colegas, obrigada Mariana, nossa intérprete de Libras e colega nossa também. E uma boa noite a todos. Boa noite.